Fala, turma, vamos continuar então a nossa matéria de sobre PA, exercício número 3 da UFSM, ó. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de todo o mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 17,3 milhões de pessoas morreram em 2012 vítimas dessa doença. A estimativa é que em 2030 esse número seja de 23,6 milhões. Suponha que a estimativa para 2030 seja atingida e considere a N, com N sendo o dos números naturais, a sequência que representa o número de mortes em milhões de pessoas por doenças cardiovasculares no mundo, com N igual a 1 correspondendo a 2012, com N igual a 2 correspondendo a 2013 e assim por diante. Se a N é uma progressão aritmética, então o oitavo termo desta sequência em milhões de pessoas é igual a... Bom, turma, falou aqui de oitavo termo, então essa já é a pergunta e eu já vou anotar a pergunta sobre o A8, o oitavo termo dessa sequência. Quem é o A8? Bom, essa é a pergunta principal, a indagação do problema, só que ele deu várias dicas aqui para a gente brincar e nos divertir. Bom, ele comentou que o A1 ele equivale, o N igual a 1 no caso, ele corresponde a 2012 e o N igual a 2 corresponde a 2013. Então a gente tem que o primeiro termo dessa sequência corresponde aos 17 milhões de pessoas no ano de 2012. Então aqui já é uma informação muito valiosa, porque ele já está dizendo, ó, que o A1 ele vale 17,3 milhões e esse aqui são dados correspondentes ao ano de 2012. Vou até anotar aqui para deixar bonitinho para a gente. Ele deu uma outra informação sobre a estimativa é que em 2030 o número seja de 23,6. Então, em 2030, esse número será de 26,6 milhões. Esse aqui é o A, o que? Qual o termo que vem aqui? Como é que a gente pode descobrir? Uma das formas de descobrir isso daqui, vocês têm alguma noção? Seria talvez fazendo o processo de subtração entre 2012 e 2030. A subtração entre 2012 e 2030 vai dar o quê? Vai dar 18. Só que tem um problema quando a gente realiza essa subtração. 18 é a diferença de 2030 para 2012. Teria mais ou menos algo desse tipo aqui, ó. 3 menos 1 dá 2. 2 representa a diferença de 3 com 1, a distância de 1 até 3. Mas, se você analisar em quantidade de número que tem de 1 a 3, na verdade tem 3 números, o 1, o 2 e o 3, e não 2. Ou seja, a gente não contabiliza o número 3 aqui nesse caso, da mesma forma dessa subtração. A gente não está contabilizando o 2030. Então, 18 é a distância de 12 até 30, mas o 30 não está entrando. Então, você teria dois jeitos de fazer essa conta aqui. Ou você coloca a subtração com 31, 2031, ou soma 1 na hora de for colocar o termo na sequência. Então, o A19 vale 26,6 milhões. Só que nós não estamos interessados no A19, nós queremos o A8. Só que para isso, o que nós precisamos aqui, galera? Precisamos da razão desta sequência. Como é que a gente acha a razão? Interrogação na razão. Ora, lembrem daquela formulinha. Infelizmente, galera, essa parte da matéria não tem como fugir muito disso. Essa daqui nem é muito complicada, porque dá para você pegar essa fórmula pela lógica que nós comentamos nas outras aulas. Então, para eu saber qual que é o AN, um termo qualquer da minha sequência em progressão aritmética, basta eu usar esta fórmula aqui, ó. E por que essa fórmula é legal?
Porque eu tenho a n e eu tenho a 1. Lembrando que meu AN aqui eu estou considerando como sendo este termo bonitinho aqui no canto. Nossa, Gabriel, então como é que fica? Bom, como é que fica? Nós vamos verificar isso agora. Vou só passar uma linha aqui para a gente continuar. Então, eu vou jogar o n igual a 19. Então, ó, vou até digitar aqui, bacaninha, ó, para n igual a 19, que é a conta que eu estou realizando nesse momento. Vou usar n igual a 19. Deixa eu vir aqui então. E vou colocar então o A19, ele vale o A1, o valor do A1 nesse caso, 17,3, mais o N19, é o que a gente colocou aqui em cima, inclusive, menos 1 vezes o R, que não apareceu muito bem aí, mas tudo bem. O A19 a gente também já tem, vale 26,6. Isso aqui é igual a 17,3 mais 19 menos 1, é então 18R. O 17 passa para o outro lado subtraindo, então aqui eu já vou colocar a conta direto, que dá 6,3 igual a 18R. Aqui a gente já consegue achar o valor de R, galera. Estou suprimindo o processo de conta, porque já não é o foco nosso nesse momento, né? Realizar as continhas por continha. Depois é até bom vocês treinarem, porque infelizmente o Enem ainda não consegue tirar este maldito processo que a gente perde muito tempo fazendo conta. Bom, nós já temos a razão. Temos o primeiro termo. E agora? Dá para achar o oitavo termo? Se sim, como nós fazemos isso? Existe alguma fórmula que dê para usar para achar o oitavo termo? Ora, tem. Nós queremos o oitavo termo. Nossa, Gabriel, mas você apagou a fórmula. Eu pensei nela. Pois é, eu apaguei e talvez não devesse ter apagado. Vou colocar de novo então. N-1R. E por que essa fórmula é legal? Porque ela já está dando a resposta para a gente. O AN aqui agora vai ser o 8. O A8, o oitavo termo dessa sequência. O primeiro termo a gente já tem, mais N-1, o N vale 8. 8 menos 1. Só que agora não mais vezes R, só que sim 0,35. Ora, agora já ficou bem mais tranquilo de se fazer a conta, né, turma? 17,3 mais 7 que multiplica novamente. Quer usar número com vírgula? Beleza. Eu acho bacana usar fração, porque nós estamos trabalhando com os números no seu formato inteiro. É lógico que o número não é um número inteiro, né? É um número racional, mas o processo de conta fica bem mais fácil, bem mais prático. Agora aqui já ficou mais de graça. Nós temos que fazer o 7 vezes 35. Então, o A8 ele vai valer 17,3 mais 7 vezes 35, então vai dar 245 sobre 100. Tirando o MMC, então o A8 vale 17,30 mais 245, tudo isso aqui sobre 100. E aí, pessoal, a nossa resposta praticamente já sai, porque fica com 1975 sobre 100, que é igual a 19,75 milhões. E aí o exercício já sai pronto, bonitinho e perfeitinho aqui em cima para vocês. Tá vendo? Nós usamos a mesma fórmula duas vezes. O que mudou foi a interpretação
durante o desenvolvimento de cada uma. E nesse tipo de problema é isso que vai pegar vocês, é interpretar como que vocês vão usar cada fórmula ou outra. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, galera, da Unicamp. No centro de um mosaico formado por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinza. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos branca, seguida por uma camada de ladrilhos cinza, e assim sucessivamente, alternando camada de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra na imagem a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico. Observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilho cinza contém. Certo, aí a gente tem o nosso problema aqui bonitinho, como ele descreveu, os 4 ladrilhos centrais. Aí em volta tem a parte de ladrilhos brancas, que ele não pediu para a gente contar, e depois tem a cinza novamente. Ele até deu a dica aqui da 2ª camada cinza, no qual possuem 6 aqui, 6 aqui, ou seja, 6 vezes 4, 24, menos 4, né, para a gente não contar repetido os ladrilhos das pontas. Então a 2ª camada tem 20 ladrilhos. Então se a gente fosse anotar aqui, ó, a primeira camada possuindo 4 ladrilhos, a 2ª camada possuindo 20 ladrilhos, a 3ª camada possuindo, então, ó, 1, 2, 3, tem 10 e 10, ou seja, 10 em cada ponta, 40, só que menos 4, para a gente não contar repetido esses aqui, 36. A gente consegue ver um padrão emergindo disso daqui, uma razão que nos dê para constatar qual que seria o A10. Seria possível tirar isso daqui, ó, de 4 para 20 eu consigo pegar o mesmo padrão de 20 para 16? Bom, aqui nesse caso, acho que vocês já pegaram, não é mesmo? Nós podemos dizer que daqui para cá soma-se... Nossa, isso aqui não dá para ver nada. Então, ó, daqui para cá soma-se 16. Daqui para cá soma-se 16. Ou seja, está parecendo que é um padrão bacana isso daqui. Mas será que a gente consegue achar realmente de fato a razão? Vamos dar uma olhada se a gente consegue descobrir por aquela fórmula que já usamos anteriormente. Ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica a razão. Bom, o AN, o que a gente está interessado é o 10º termo. O primeiro a gente tem mais 10 menos 1, porque o n nesse caso vale 10, e a razão nós temos que vale 16. Será que vai dar certo? Ou seja, o meu A10 ele vale 4 mais 9 vezes 16. E aí, quanto que é 9 vezes 16? 54, 9, 144 mais o 4. Ou seja, o A10 vale 148. Ó, chegamos na nossa resposta, letra D. Então, esse era um dos jeitos de concluir esse exercício, mas dava também, olhando aqui agora, acho que dava para fazer de uma outra forma. Pensa só comigo, é que aqui a gente contabilizou o total de ladrilhos que tinha no desenho, mas você poderia fazer, por exemplo, olha, na primeira camada possuem 2 ladrilhos. Na 2ª camada, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na próxima, contar só as linhas, tá vendo? Na próxima tinha 10. Também seria possível fazer dessa forma. Não contabilizar o total logo de cara, como eu fiz aqui, mas vocês irem por linha, porque a linha, uma linha só, também cresce em progressão aritmética. Então, teria um outro jeito de fazer, caso vocês estivessem interessados, mas sinceramente eu acho que essa forma aqui é até mais simples. Beleza, turma? Vamos ver esse último, número 5.
E para a nossa última do dia da UEPG do Paraná. E um total de N bolas está distribuída em 20 caixas, de modo que a primeira caixa contém 3 bolas, a segunda caixa contém 6, a terceira contém 9, e assim sucessivamente, formando uma PA. Olha que gostoso! Ele já deu a PA pra gente maravilhosamente bem. Sobre o número N de bolas, assinale o que for correto. Ora, isso aqui já é meio passo, porque ele já nos deu uma dica muito boa. Ó, ele falou que os termos estão em PA 3, 6 e 9. Pô, maravilha. Então o que eu vou chamar aqui? Ó? Vou até digitar o meu texto, pegar o meu texto, colocar aqui que o N é o número de caixas. N é o número de caixas. Por quê? Qual que é a minha ideia aqui? Ele não falou que na primeira caixa contém 3 bolas. Então, o A1, 3. O A2, ele falou que tem 6 bolas. E o A3 falou que tem 9 bolas. E aí eu te pergunto, ó, de novo, daqui para cá e daqui para cá somou-se qual número, qual valor de número? Uma soma de mais 3 e uma soma de mais 3. Então aqui já ficou de graça pra gente que essa daqui é uma PA com R3. Olha que coisa mais bela. Vou colocar aqui na frente. O R vale 3. E beleza. Então aqui a gente precisa desse número N. Ó. Sobre o número N de bolas, assinale o que for correto. E tem N múltiplo, N maior que 600. Eu tenho que descobrir quantas bolas eu tenho aqui. Para descobrir quantas bolas eu tenho aqui, o que a gente teria que fazer? Eu não teria que pegar o que tem na caixa 1 e somar com o que tem na caixa 2 e somar com o que tem na caixa 3 e somar sucessivamente até chegar onde? Até chegar na caixa de número 20. Ora, faz sentido, mas para que eu some tudo isso, eu preciso do que então, senhoras e senhores? Som tambores. Nós vamos precisar, galera, da soma dos termos do SN, que vamos usar pela primeira vez aqui em PA. Nós vamos precisar da soma dos termos. Nossa, Gabriel, a gente vai precisar da soma dos termos. Vamos. Então nós precisamos da fórmula da soma dos termos, ó, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos. E aí isso daqui pode ter um leve problema. E por quê? Na verdade, é um problema no bom sentido. Porque o A1 a gente já tem, o AN a gente não tem. O AN, no caso, seria o último termo da sequência. Como nós temos 20 caixas, o último termo seria, então, o A20. E como que a gente acha o A20? Ora, eu não sei jogar ele de cara, mas a gente pode jogar naquela formulinha que ele é o A1 mais N menos 1 vezes o R. Vocês estão percebendo que não foge muito de toda essa ideia aqui? E de novo, jogando nessa fórmula, a gente já consegue resolver, porque o A1 a gente já tem que vale 3. N menos 1. O N a gente já tem no caso, né, que é nesse caso aqui da sequência ele vale 20. Do item da sequência no caso. E o R também já achamos que vale 3. Então, o A20 ele vale 3 mais 19 vezes o 3. Colocar aqui embaixo para que não polua as alternativas. Então, 19 vezes o 3 vai dar o quê? 7,357. O A20, então, ele vai valer 60. O último termo da sequência, ele vai valer 60. Então, o que isso significa? Significa que parte do nosso problema já não é mais problema. É boa, né? Parte do nosso problema não é mais problema. Então, agora
Aliás, essa fórmula aqui eu vou deixar ela bonitinha aqui embaixo, porque vai ser crucial para o nosso problema. O primeiro termo da sequência a gente já tem, vou jogar nela agora aqui. Então eu tô querendo a soma dos termos, porque ele falou quantidade total de bolas. Eu quero a soma de todos os termos. Então o total de bolas vai ser o primeiro termo, que eu apaguei, mas vale 3, está no enunciado, mais o AN, o último termo possível. Eu tenho 20 caixas, então o último termo é o 60 vezes o N, que é o número de caixas, dividido por 2. Aqui, galerinha, que eu sempre falo, não vamos fazer conta de graça. Simplifica e aqui dá 10. Vamos otimizar o nosso cálculo. Então, o SN ele vale 63 vezes o 10. Então, o SN vale 630. A soma de todos os termos vale 630. Então, nós temos essa resposta, que é a soma das bolas, o número de bolas em cada caixa, né? A soma do número de bolas em cada caixa. Certo, sabendo dessa informação, a gente tem que marcar aqui as alternativas corretas. N é um múltiplo de 6. Pô, para quem não lembra, qual que é a ideia do múltiplo? Deixa eu me tirar da tela aqui, eu acho que vai ser mais fácil. Na verdade, eu nem vou resolver, vou só comentar, porque às vezes a turma esquece, né? Então é bom a gente sempre relembrar. Lembrando que o número múltiplo, turma, é quando você divide ele. Nesse caso aqui, ó, o SN é múltiplo de 6, então eu tenho que dividir 630 por 6. Se a resposta aqui no quociente possui resto zero, significa que ele é múltiplo. Nesse caso, vai dar sim que ele é múltiplo, então o número 1 está correto. Depois vocês podem até fazer as contas para vocês experimentarem e conferirem. Certo. O número 2 fala que se o n é maior que 600, e de fato é maior que 600, né, porque ele deu 630. Então, correto também. N é um múltiplo de 4, vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui embaixo, e aí vocês vão verificar se é ou não. E o n menor que 650, de fato, sim, ele não é um múltiplo de 4, aí vocês verifiquem por si só. Beleza, turma? E aí nós encerramos progressão aritmética. Valeu por você ter assistido até aqui, por ter comparecido. Espero que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas e até a próxima.